Oi, iluminado, tudo bem com você? Meu nome é Dani e este é o Ser Iluminado, um canal de tarô e de bate-papos mágicos. E você é sempre muito bem-vindo. A leitura de hoje será com o Petit Lenormand, o baralho cigano. O que o ser de luz pensa, sente e pretende fazer? Bora dar uma olhadinha nisso? Volte-se para dentro de você. Tome algumas respirações profundas, mentalize o ser de luz e a situação que você está experimentando e escolha a pedra que mais chamar a sua atenção. 1, 2 ou 3. Preparado? Vamos lá? Vamos começar com você que se conectou com a primeira pedra. Mentaliza o ser de luz, a situação que você está vivendo, o que ele pensa, sente e pretende fazer. A minha mão é a sua mão. Vamos lá. 9 cartas. Muito bem? Vamos lá. A casa, o livro, a mulher. Caminhos, estrelas, montanhas. Coração, cegonha e o cão. Muito bem, iluminado, vamos lá. O ser de luz é muito inseguro e precisa demais se sentir estável neste momento. As cartas mostram que ele está disposto a fazer qualquer coisa para se sentir um pouco mais estável, um pouco mais seguro, pois ele vem de um passado aí com algumas mudanças que ele não conseguiu enfrentar, que ele não conseguiu adquirir aprendizado. Então, ele só ficou inseguro com as coisas que aconteceram, ele não conseguiu entender a lição. Por conta disso, iluminado, ele pensa em que atitudes tomar para chegar nesse lugar. Então, hoje, ele vive um momento de escolha a fim de superar essas dificuldades. E essa escolha, iluminado, tá no sentido de procurar uma outra pessoa, ainda que essa outra pessoa não seja o amor da vida dele, não seja você. Porque você aparece na cabeça dele. Você aparece como motivo da insegurança dele. E ele tentando guardar isso, esconder isso. Ele tem sentimentos por você que ele guarda, ele esconde. E toma neste momento atitudes a fim de superar essa relação, superar essa solidão, superar essa dificuldade que ele tem de viver em insegurança. Então, ele tá fazendo qualquer coisa. É como se ele estivesse tomando medidas desesperadas. Ele não consegue lidar com ele mesmo, ele não consegue lidar com o que a vida tem apresentado para ele. Então, ele arruma subterfúgios, então ele busca uma outra pessoa, uma outra situação, cheio de expectativa, de esperança, de ilusão de que isso vá compensar os problemas que ele enfrenta, as dificuldades emocionais que ele enfrenta. Então é isso que eu vejo. Eu vejo ele procurando uma outra pessoa e a tendência é que ele faça isso porque ele é muito mal resolvido, então os sentimentos dele são de angústia, de desespero, de sentir a necessidade de superação sem ter aprendido uma lição, e os pensamentos dele estão com você, mas estão escondidos, estão guardados, né? Como ele não conseguiu essa estabilidade com você e ficou muito inseguro, hoje ele toma ou vai tomar medidas urgentes, desesperadas, a fim de suprir essa necessidade dele, essa insegurança dele.
É isso que as cartas mostram, iluminado. Ainda é muito ilusório o que ele pensa, porque ele não resolveu o que precisa resolver. Essas atitudes que ele toma vai contra o autoconhecimento necessário para este momento, para o enfrentamento dessas dificuldades, mas ele não está disposto a fazer isso agora. Ele só quer se curar, ele só quer que isso passe logo. Então, é isso que a gente vê. Mas é você quem está no coração dele, tá? E ele só busca estabilidade, só busca ter alguém, tá bom? Vamos tirar um conselho para você, iluminado? Vamos ver. Um conselho para você agir diante dessa situação. Um conselho para você. Anel com trevo. As cartas dizem, iluminado, para você pensar em você mesmo. Quando a gente tem o anel como um conselho, ele fala também sobre a necessidade de nós nos unirmos com nós mesmos, de nós nos amarmos, de nós sermos honestos com o compromisso que nós temos conosco. A carta do trevo fala muito sobre questões da nossa cabeça, monstros que a gente cria, crenças que a gente cria, mas que a gente pode tirar de lá. As crenças são supostas verdades que em algum momento a gente acreditou, né? Então, é algo que você pode superar. Essa questão mental, isso que você está vivendo, você pode retirar do seu caminho, fazendo esse movimento de ser honesta, ser honesto com você mesmo, de dar a mão para você mesmo, de se amar, tá bom? É esse o conselho do Sábio Mestre enquanto essa situação. Iluminado, o ser de luz precisa viver isso, né? Ele precisa viver isso. Por ser tão inseguro, ele está tomando as atitudes que ele julga necessário. Quanto a você, se fortalece, tá bom? Vai olhar com outros olhos para essas meias verdades que você acredita, fortalecendo o seu amor próprio, fortalecendo a união de você com você mesma, de você com os seus sonhos, de você com aquilo que você tem por valor, de você com as suas metas, tá bom? Não se solte, não se perca, não se abandone. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que você tenha gostado, eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. Muita sorte, muita luz, gratidão. Vamos lá com você que se conectou com a segunda pedra. Mentaliza a situação que você está experimentando, mentaliza o ser de luz. A minha mão é a sua mão. Nós vamos tirar 9 cartas. Bem, 9 cartas. Cavaleiro, estrelas, parque, nuvens, montanha, árvore, foice, cavalheiro, ramalhete. Muito bem. Vamos lá. Aconteceu aqui alguma situação que deixou o ser de luz um pouco confuso. Foi alguma coisa abrupta, um corte, uma decisão, e ele ficou um pouco perturbado com essa notícia, com esse fato que aconteceu. E agora ele tá com uma certa dificuldade de engolir isso,
de clarear os seus pensamentos. Mas uma coisa ele já tem certeza, que essa situação agora acabou e que a partir disso ele vai buscar felicidade num outro lugar. Então hoje, para o ser de luz, a situação tá difícil de digerir, tá difícil de engolir, mas ele pensa e ele crê que lá na frente os caminhos vão se abrir, que lá na frente boas notícias chegarão. É muito forte a energia aqui de mulheres que resolveram que não querem mais viver essa situação a partir de algo que elas souberam, tá? Então, para mulheres, isso é ainda mais forte. Mas se o ser de luz é um homem, ele também pensa assim, tá difícil nesse momento diluir, dissolver aí alguma mágoa, alguma notícia, alguma coisa que ele soube, mas ele olha para frente, ele vê um futuro melhor e está decidido a cortar essa relação e a ser feliz por uma outra via, por um outro caminho, por um outro modo. Mas como ele está se sentindo, com bastante dificuldade agora, com a certeza de que vai superar. É uma pessoa de bastante fé, é uma pessoa bastante conectada, mas tá difícil. Então, como o ser de luz se sente, tá difícil. Os pensamentos estão nebulosos, não estão claros, tá difícil engolir, magoou, tá bom? Machucou essa pessoa. O que ele pretende fazer? Por um ponto final. Cortar o que há até aqui para poder viver um outro futuro, para poder fazer acontecer uma outra história, um outro capítulo na história da sua vida, tá bom? Deixa eu tirar um conselho para você, iluminado. O sol. O caixão. Muito bem, iluminado. As cartas dizem para você fazer acontecer essa mudança na sua vida, essa resolução que você tomou. Para a grande maioria das pessoas, o ser de luz está confuso com essa decisão que você propôs, que você tomou. E as cartas dizem para você ser fiel ao acordo que você fez, fazer acontecer, fazer valer essa transformação, essa vida nova que você se propôs. Então é para você ser fiel aos seus valores, ao que você acredita, ao que você determinou. Que o ser de luz, ele vai ficar bem. Ele vai também com isso decidir a vida dele e vai buscar outras experiências, tá bom? Então é isso. As coisas não estão fáceis para ele, mas ele olha para frente, ele com isso determina que a vida dele também precisa mudar. Esse encontro, essa má notícia veio, né, trazendo tudo isso. E o conselho para você é se firmar nesse seu novo compromisso, nessa sua nova proposta de vida, nessa sua resolução, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que você tenha gostado. Muita sorte, muita luz, muita paz, gratidão. Vamos lá com você que se conectou com a terceira pedra. Mentaliza o ser de luz, a situação que você está experimentando. A minha mão é a sua mão. Vamos lá. 9 cartas. O ser de luz pensa, sente, e pretende fazer. Muito bem. Ai, aqui vieram 4. Anel, urso, livros, trevo, chave, casa, nuvens, dama e jardim. Muito bem, iluminado, vamos lá. Olha só, existe nessa história alguma coisa mal resolvida,
um segredo, algo que o ser de luz esconde de você. Ele gostaria de encontrá-lo, ele gostaria de conversar com você, ele gostaria de te ver, mas ele não sabe como resolver essa questão. Algo que ele esconde, algo que ele não consegue lidar, algo que ele pensa que talvez você não saiba, né? E ele não sabe como desfazer isso. Então, algo aconteceu, algo que ele fez no passado trouxe frutos para ele, que hoje ele precisa lidar. E ele não sabe como tirar isso da vida dele para poder estar com você, para poder enfrentar você. Não tem como ele esconder isso que aconteceu. Então, ele fica na dele. Então, ele não sabe o que fazer. Você aparece sim na vida dele, aparece sim como algo que ele gostaria de resolver, de viver, mas que existe esse impedimento. E ele não sabe o que fazer com isso. O ser de luz aparece também num conflito relacionado à segurança dele, talvez à casa, ao lar, ao casamento, ao aluguel dessa casa, aos pagamentos relativos a essa casa. Ele está com dificuldade de enfrentar tudo isso. Para alguns casos aqui pode ser triângulo amoroso. Essa pessoa pensa em você, mas existe esse compromisso com essa casa. Existe essa outra relação e ele não tem muito como ir para frente, né? Mas é isso, está relacionado a frutos que ele colhe, de alianças que ele fez, coisas que ele esconde de você, e tudo isso causando insegurança, falta de estabilidade e dúvida. Ele não sabe o que fazer. É como se o ser de luz não conseguisse te ofertar algo que ele gostaria, por conta disso, desse enrosco, dessa situação, desse compromisso que ele fez, desse fruto que ele colhe por conta de uma atitude de passado mal pensada, por conta de um tropeço que ele deu, e agora ele é responsável por isso. Ele tem muitas dúvidas em relação a esse compromisso, a isso que ele fez, à relação de vocês, e não sabe o que fazer. O jogo traz aqui uma pessoa bastante confusa, que gostaria de agir de uma forma, mas não sabe bem como. Gostaria de abrir as coisas com você, gostaria de ter uma oportunidade, mas não sabe bem como, por conta desse passado que ele esconde, tá? Para além disso, muitas questões aí no lar, problemas que ele precisa enfrentar em relação à estrutura, à família, à casa, tá? E tudo isso também ele esconde, ele guarda, pensamentos nebulosos, tá bom? Então, é uma pessoa vivendo uma situação difícil, porque se vê refém da colheita de atitudes que ele mesmo tomou no passado, tá bom? Vamos ver um conselho para você. Um conselho para você agir com essa pessoa, agir diante dessa situação. Mentaliza, iluminado, um conselho para você. A foice, o coração. Iluminado, as cartas falam para você superar, para você colocar um ponto final nessa história e seguir com a sua vida, com o seu caminho, com o seu destino, com o seu plano, com o seu propósito. Realmente é bastante complicado o que essa pessoa vive, o que essa pessoa esconde. Ela tem noção da grandeza do que ela fez, ainda que você não tenha. Então as cartas falam para você não alimentar sentimento, não alimentar ilusão. Existe algo errado, você sente que existe algo errado, né? E é melhor neste momento que você deixe isso para lá. As coisas têm um propósito. Isso aqui não aconteceu à toa, né? O ser de luz sabe que ele é responsável e agora você deve deixar que ele enfrente as consequências. Se o que ele fez com que ele te perdesse, paciência, iluminado, é porque isso foi bom para você. É porque o universo tem uma outra experiência para você viver, um outro propósito. Então, fique em paz e não alimenta essa situação, não alimenta esse amor, esse sentimento, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Muita sorte, muita luz, muita paz, abençoado seja, gratidão por estar aqui, até o próximo vídeo.